Jeremias 7, versículos 1 ao 34. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome. E direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocaram a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante.
Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos? Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as tuas alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria, a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Você ouviu o capítulo 7 do livro de Jeremias, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.